Olá, pessoal. Oficialmente boa tarde agora, né? Iniciando aqui a gravação. Lembrando que hoje é o dia de revisão para a V2 do pessoal de Direito do Trabalho 1. A única turma da Aline que é do fluxograma antigo, ou seja, eles ainda fazem, vocês no caso, ainda fazem a V2, né? Que no caso agora é Relações de Trabalho 1, que é a nova disciplina do fluxograma novo. É apenas um projeto de extensão. Então, vamos lá. De início, algumas informações importantes, que é primordial que todos saibam, para não haver nenhum contratempo ou algo do tipo. É importante salientar que a primeira chamada e a segunda ocorrerão simultaneamente no dia 4 e 6, ok? Simultaneamente não, perdão, sucessivamente, né? Então, dia 4 do 11, primeira chamada, questões objetivas e subjetivas, como padrão da Aline, né? E no segunda chamada, dia 6, quarta-feira, caso concreto. É uma questão subjetiva, onde ela irá abordar um caso e vocês terão que achar a solução para aquele caso, ok? Ela pode subdividir, às vezes ela coloca, por exemplo, um caso concreto e coloca três itens, A, B, C. Ou ela pode fazer uma questão única. Aí, no caso, vai variar, vai depender da forma da questão que ela elaborou. Lembrando que em ambos os casos podem ser utilizada a legislação não comentada. A lei não aceita vadimécum comentado. Então ele precisa ser vadimécum simples. Ou então a CLT, quem prefere, no caso, eu não aconselho, né? Porque tem alguns artigos que são presentes somente no VAD, como por exemplo, em leis específicas ou na Constituição Federal. Então eu não acho importante, não acho válido, aliás, utilizar somente a CLT. Tem gente que opta por usar somente ela, mas eu não aconselho. A prova contemplará a unidade 5 em todas as suas partes, parte 1, 2, 3 e 4 e 5, perdão. E por onde estudar. Pessoal, a revisão ela é só um conteúdo complementar às demais ferramentas que vocês vão ter para estudar, ok? A gente tem os slides, tanto da professora quanto os dos GEDs, tem a doutrina, tem os GEDs que são gravados, tem pelo YouTube, tanto o meu quanto o do Enzo. O do Enzo, no caso, ele gravou quando ele foi monitor de trabalho 1, então possa ser que tenha algum material lá que esteja desatualizado, mas tem os meus que são gravados, estão lá disponíveis no canal. Tem as questões, que no caso essas que a gente vai solucionar, as questões também cumulativas, que eu vou colocando lá no grupo. O podcast, que no caso é o que o Enzo publica no Spotify dele. Eu não consegui gravar os podcasts esse semestre por conta que eu ainda estou me adaptando à ferramenta, porque eu não tenho o material específico para poder gravar o podcast. Mas aí, no caso, vai dar certo para semestre que vem. Infelizmente, vocês não serão contemplados, mas semestre que vem vai dar tudo certo. Enquanto isso, a gente utiliza o podcast do Enzo. Vocês apenas desconsideram lá alguma coisa que esteja desatualizada, já que vocês vão utilizar para complementar, né? Não vai ser somente ele para estudo e as datas. No caso que ele vai instalar a data de quando ele também foi monitor. Há um ano atrás, no caso, não faz muito tempo. Inclusive eu fui monitorando do Enzo. E, no caso, a gente vai ter essa sistemática. Vocês, no caso, utilizam todos esses materiais, todos esses aparatos. Não utilizem só um material para estudar por conta que possa ser que esteja algo complementar, que tenha um material, não tenha no outro, e possa vir a ser cobrado na prova. Vamos lá para as questões. Primeira questão, eu vou ditando as questões para vocês. Se vocês quiserem ligar o microfone ou interromper e falar no chat, vocês podem ficar à vontade. A primeira questão, a gente vai aqui abordar ela de primeira face. Carla trabalha em uma empresa de produção de materiais derivados de borracha. A mesma segue uma escala de trabalho 6 por 1, folgando apenas um dia na semana e recebe um valor de R$ 2.000 por mês. Carla segue ordens de Caio, que é seu supervisor, que é o supervisor responsável do setor a qual ela trabalha. Observando o caso a seguir, assinale a alternativa assertiva correta. Item A. Carla possui uma relação de trabalho, tendo em vista que não é habitual a ida da mesma ao serviço. Item B. O caso citado é um exemplo claro de relação empregatícia, pois todos os elementos fáticos jurídicos e jurídicos formais de uma relação de emprego estão presentes no caso citado. Item C. Não se trata de uma relação empregatícia, pois Carla não possui requisito da subordinação. Item D. Observado a licitude da empresa de Carla, que poderá ser dita a configuração da relação de emprego ou não,
Se a empresa tiver caráter ilícito, será uma espécie de trabalho proibido. Alguém se arrisca aí a responder qual a alternativa correta? Vocês podem utilizar as duas ferramentas. Podem falar, pode utilizar o chat, que vocês ficarem mais à vontade aí. Tem B. Alguém discorda da Cecília? Item B, né? Já que a Cecília respondeu, vamos em cima da resposta dela. O item correto é o item B. Por que, que não os demais? O item A fala que há uma relação de trabalho. Como a gente sabe que todos os elementos já estão presentes, não é uma relação de trabalho, é uma relação de emprego. E ela ainda complementa dizendo que não é habitual, mas lá em cima já diz que é a escala 6 por 1, ou seja, tem habitualidade. O item B, todos os elementos completos. Elementos fáticos jurídicos. O SHOP, ela tem todos os 5 elementos do SHOP completo. Então, complementa os elementos fáticos jurídicos. Os elementos jurídicos formais são do nosso artigo 104 do Código Civil. O agente capaz, o objeto lícito e o determinado ou não defeso em lei. Ou seja, todos os elementos jurídicos formais e fáticos jurídicos completos. No caso, isso que qualifica o item B como o item correto. O item C não se trata de uma relação empregatícia, pois Carla não possui requisito de subordinação. Claramente, ela tem um requisito porque Caio é o seu supervisor e dá ordens diretas a ela. O item D, observada a ilicitude da empresa. Nós observamos, na nossa unidade 5, estudando, que não necessariamente porque a empresa tenha um caráter ilícito, não haja, certo, o sentido de haver uma relação de emprego entre um funcionário e aquela empresa. Por exemplo, um dos casos mais citados é a questão do jogo do bicho. Teve uma decisão do TST que reconheceu uma relação empregatícia entre uma faxineira do jogo do bicho, certo? Assim como também nada impede que tem até uma súmula do TST que diz que nada impede que uma faxineira do prostíbulo tenha um vínculo de emprego reconhecido. Ela, no caso, pratica uma conduta que é lícita. A atividade desempenhada por ela é lícita. A ilicitude está no empregador dela, mas a gente vai observar a conduta dela, porque não necessariamente, lógico, analisando o caso concreto, você tem um empregador que desempenha uma função ilícita, de caráter ilícito, restrito pela nossa legislação, que necessariamente o empregado dele desempenha uma função ilícita. Agora, por exemplo, ela me deu um caso na sala de aula de um traficante e o gerente da boca. No caso aqui, tudo é ilícito. Tanto a relação de emprego desempenhada, aliás, a relação desempenhada por ele, que não tem como se caracterizar por uma relação de emprego mediante a ilicitude do objeto, tanto quanto a ilicitude do empregador. Então, a gente deve observar esse caso para poder que haja um melhor esclarecimento. E, no caso, saiba aplicar o caso concreto, saber se há realmente uma relação de emprego. Então, no caso, item B correto, né? Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão, qual a principal diferença entre o trabalho ilícito e o trabalho proibido? Esse é um objeto que é bem importante, que normalmente é cobrado em AV2. Item A. Trabalho ilícito é aquele que não segue as leis trabalhistas, enquanto o trabalho proibido é aquele que apenas é realizado sem contrato. Item B. O trabalho ilícito envolve atividades que violam a legislação vigente, mas o trabalho proibido é qualquer trabalho que a legislação proíbe devido à idade ou outra condição de trabalho. Item C. Trabalho ilícito é permitido sob certas condições legais, enquanto trabalho proibido nunca é permitido em hipótese nenhuma. Item D. O trabalho ilícito não é regulamentado pelas autoridades, mas o trabalho proibido é aquele que é desempenhado com atividade que vão contra
as garantias dos direitos previdenciários. Alguém se arrisca em alguma das alternativas? Já que ninguém se arrisca, vamos lá, né? Observar item por item. O item A, no caso, diz que o trabalho ilícito é aquele que não iria de A, né, Guilherme? Mas o item A está incorreto. Vamos só observar agora por que ele está incorreto. O trabalho ilícito é aquele que não segue as leis trabalhistas. Não, esse no caso é o trabalho proibido. Enquanto o trabalho proibido é aquele que apenas, aliás, aquele que é realizado sem contrato. Não necessariamente. A diferença a gente vai ter que observar é o que é o trabalho proibido, o que é o ilícito primeiro. O trabalho ilícito é aquele que infringe a legislação do país, por exemplo, o tráfico de drogas. Não teria como caracterizar, como o caso que eu citei, um gerente da Boca, como um funcionário de um traficante, porque é um trabalho ilícito, ante a ilicitude do objeto. Se você tem um objeto ilícito dentro dessa relação de emprego, não há uma relação de emprego. Então, obviamente, é ilícito e é nulo de pleno direito, ok? O trabalho proibido é o que é prestado em desacordo com as normas trabalhistas. Então, no caso, por exemplo, quando você tem um empregado de 15 anos praticando um trabalho insalubre, periculoso, noturno, alguma dessas condições, eles irão configurar um trabalho proibido. Então, vamos lá. Ilícito, ilicitude do objeto. E proibido vai de encontro às normas trabalhistas. Ilícito é nulo de pleno direito e o proibido é anulável. Então, tem essa grande diferença. A gente tem que saber diferenciar. Lá no GED tem explicando direitinho, no GED de revisão, no slide, o que é o trabalho proibido, o que é o trabalho ilícito. Vocês sabendo diferenciar, não é muito difícil. Aliás, não é difícil. Vocês conseguindo lá ler rapidinho, especificando o que é cada um, vocês vão conseguir diferenciar com uma certa facilidade. Então, no caso, essa diferença. O B seria a melhor opção, porque no caso ele diz que realmente trabalhistas envolvem atividades que violam a legislação vigente e o trabalho proibido é aquele trabalho que a legislação proíbe devido à idade ou condição de trabalho. O C, trabalho ilícito é permitido em certas condições. Aqui você já está errado. Não é ilícito, é nulo de pleno direito, não é permitido em nenhuma hipótese. O trabalho ilícito não é regulamentado pelas autoridades. É regulamentado contra, no caso, né? E mais trabalho proibido é aquele que é desempenhado com atividades que vão contra a garantia de direitos previdenciários, não somente direitos previdenciários, mas todos os direitos trabalhistas, todos os direitos sociais, todos os direitos vão de encontro ao trabalho proibido. Então, no caso, B seria a melhor alternativa. Questão 3. No contexto das relações de trabalho em sentido de lato sensu, qual das alternativas a seguir melhor descreve uma relação de trabalho autônomo? Item A. É uma relação em que o trabalhador é diretamente subordinado ao empregador, recebendo ordens e cumprindo horários específicos. Lembrando que é a caracterização de uma relação autônoma. Item B. Refere-se a um contrato temporário onde o trabalhador é subordinado e cumpre jornada específica durante período estabelecido. Item C. Trata-se de uma relação onde o trabalhador presta serviço de maneira eventual, sem subordinação, assumindo os riscos da sua atividade. Item E. É um contrato que o trabalhador, apesar de não ser subordinado, depende economicamente de um único empregador. Alguém se arrisca em alguma alternativa? Erismeire, Caroline,
Guilherme, Maria, item D. Entender? Alguém discorda do Guilherme? Alguém chuta outra alternativa? C, né, Guilherme? Pronto, o Guilherme já discordou dele mesmo. É isso aí, Guilherme. A alternativa correta é o item C. Lembrando, pessoal, que o elemento, aliás, as relações de trabalho são diferentes. Relação de emprego, chope completo. Relação de trabalho, algum dos elementos ou todos os elementos do chope estão ausentes. Então, no caso, aqui, quando você se tem uma relação de trabalho em lato sensu, você já tem a ausência de algum dos elementos do chope. Lembrando que basta que um elemento do chope não esteja completo, não esteja integrando a relação, para que já se tenha uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Então, no caso, ele quer saber aqui a relação de trabalho autônoma. Então, a relação de trabalho autônoma é onde você é seu próprio chefe, como um ditado popular. Você não tem subordinação. Ou seja, então aqui na primeira já está errado, porque é uma relação que o trabalhador é diretamente subordinado ao empregado. Não tem subordinação, então já não é autônomo. Refere-se a um contrato temporário, não necessariamente, onde o trabalhador é subordinado, errado novamente, e cumpre jornada específica durante o período estabelecido. Também não. Se você é seu próprio chefe, você faz a sua jornada e você que manda em si mesmo. Então não tem subordinação. Item C trata-se de uma relação onde o trabalhador presta serviços de maneira eventual, sem subordinação, assumindo os riscos da sua atividade. Aqui no caso é o item correto. E o item o item D, perdão, é um contrato que o trabalhador, apesar de não subordinado, depende economicamente de um único empregador. Jamais, se você é um trabalhador autônomo, hoje você pode estar trabalhando para uma pessoa, amanhã você pode estar trabalhando para outra, amanhã você pode estar trabalhando para outra. Não existe uma subordinação, aliás, uma habitualidade ali contínua a um empregador. Tampouco ele depender economicamente de um somente. Ele está ali para ser subordinado. Aliás, para não ser subordinado. Então, se ele depender economicamente, unicamente de um empregador, já se observa que não há uma certa insubordinação. Entendeu? Então, aqui o item D está completamente errado. No caso, a alternativa correta, o item C. Quarta questão. Sobre o trabalhador avulso, mais um caso de relação de trabalho em lato sensu. Relação de trabalho, lembrando, trabalho, não relação de emprego, sem show. No caso aqui, ele quer saber a alternativa incorreta. O item A fala que o trabalhador eventual, apesar de não possuir sua CTPS assinada, tem os mesmos direitos assegurados e aos empregados que têm um vínculo empregatício reconhecido. Item B. Para que seja contratado como trabalhador avulso, deverá ser obrigatoriamente intermediado pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra. Item C. O serviço avulso é de natureza portuária e não portuária, logo são regulados pelas suas leis específicas. Item D. A Constituição Federal não assegura os direitos iguais para os trabalhadores avulsos, logo, estes não serão abrangidos pelas seguridades sociais. Alguém se arrisca? Alguma das alternativas? Tem uns cachorros aqui fazendo barulho aqui. Vai, Thiago. Item A, Álvaro, item A. Lembrando, pessoal, que é a alternativa incorreta, certo? Não é a correta. Esquece. Pode ir, faça a sua segunda tentativa aí. Acredito que você citou o item A como correto, você já sabe qual é o incorreto. Na verdade, o incorreto é o item D, como falado pelo Guilherme. Bem frisado. Por que, que o item D é o item incorreto? Vamos lá, o item A está completamente correto, pessoal. Na nossa Constituição, no nosso artigo 7º, A, eu só não vou lembrar de qual inciso, mas se vocês quiserem eu passo para vocês no grupo.
A nossa Constituição Federal, ela assegura direitos iguais aos trabalhadores avulsos e os contratados em relação empregatícia, ou seja, a pessoa que tem relação empregatícia, um trabalhador, ele tem os mesmos direitos garantidos, o avulso tem os mesmos direitos garantidos a ele, que é FGTS, seguro-desemprego, 13º, salário base, entendeu? Então, a Constituição assegura esses direitos aos trabalhadores avulsos também. O item B, por que o item B está correto? Porque é exatamente isso. Para você ser um trabalhador avulso, e agora já entrando no item C também, você só tem duas formas. Ou você é portuário, ou você é não portuário, certo? Cada um regulado por lei específica. Quando você se tem um trabalhador portuário, ele é intermediado pelo órgão gestor de mão de obra. Então, OGMO, né? No caso, órgão gestor de mão de obra. E quando é trabalhado não portuário, ele tem que ser regido pelo sindicato. Ou seja, não há um trabalhador avulso que não seja pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra. Se você tem um trabalhador que não é pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato, ele não é um trabalhador avulso. Então, é obrigatório que seja interligado, que seja intermediado por um desses dois órgãos. Não sendo, não é um trabalhador avulso, ok? Então, no caso aí, eu já qualifiquei a C e a B. E o item D, ele está incorreto porque ele vai diretamente de encontro ao item A. É tanto que os meninos acharam até que era o item A, porque acho que eles leram com a alternativa correta. Porque a nossa Constituição, refrisando o artigo 7º, frisa a igualdade de direitos entre o trabalhador avulso e o trabalhador seletista convencional, que tem uma relação de emprego. Ou seja, tem todos os direitos garantidos. Então é isso aí, pessoal. O item D é o item correto. Só pega água aqui, rapidinho. Show, pessoal. Vamos lá. Quinta questão. Qual das alternativas a seguir melhor define a natureza de um estágio? É o que a maioria de vocês estão na condição agora. O item A. O estágio é uma forma de trabalho remunerado, onde o estudante presta serviços como qualquer outro trabalhador, com contrato de emprego e direitos trabalhistas garantidos. Item B. O estágio é uma atividade educacional supervisionada que visa ao aprendizado prático do estudante em sua área de formação, sem caracterizar um vínculo empregatício. Item C. O estágio é uma modalidade de emprego em que o estudante deve realizar as mesmas tarefas de um trabalhador contratado, sem supervisão específica. O estágio é uma atividade voluntária não remunerada que substitui a necessidade de formação teórica na instituição de ensino. Alguém se arrisca? Alternativa correta. Item B. Alguém discorda do Álvaro? Da Maria? Eita, todo mundo aí foi unânime. É isso aí, pessoal. Alternativa B. Por quê? O estágio, ele não é uma relação de emprego. Apesar de todo mundo discutir, né, e dizer que é uma relação de emprego. Ela tem todos os elementos. Isso eu concordo e não há o que discordar. Porém, o que altera o estágio de ser uma relação de emprego é porque o estágio ele tem o intuito de trazer para a prática a pessoa que está na teoria. Ele está ali focado em fazer a pessoa vivenciar o seu ambiente, o seu futuro ambiente de trabalho, a sua área de trabalho. Então, se fosse uma relação de emprego, ele perderia o objeto principal, que era essa prática de ser a teoria, no caso, aplicada. É por isso que a remuneração de estágio é bolsa e não salário. Exatamente. Tem uns teimosos aí que dizem assim, não, hoje caiu meu salário sendo estagiário. Salário é a contraprestação de um serviço prestado. Se você está ali na sua aula prática, né, teoricamente, como é que você recebe um salário se não é uma contraprestação? É uma bolsa. Salário, a estagiário não recebe salário, estagiário recebe bolsa. Então, no caso ali, a sua bolsa é ali para um auxílio em questão de estudo, de compra de livros, de algo. Sei que tem muita gente que utiliza o estágio para pagar a faculdade também, para sobreviver, entre aspas, né?
Mas o intuito principal do estágio não é esse. Então, ele perde ali a função de uma relação de emprego. Até minha namorada discute comigo, até falei isso no outro JED, que ela está fazendo agora a cadeira de. Ela faz ciências contábeis, né? Aí tem lá a relação direito trabalhista, não, legislação trabalhista. Aí ela estava dizendo, teimando que o estagiário tem todos os requisitos. Realmente tem todos os requisitos. Mas se foca nesse preceito de uma relação de emprego, perderia o intuito principal. Lembrando que outra informação importante, pessoal, é até primordial que vocês leiam a lei do estágio, pelo menos por alto. O estágio é uma relação trilateral. No caso, é a concedente do estágio, que é no caso onde você faz o estágio, você, como estudante, e a instituição de ensino. Então, esses três precisam estar dentro da relação de estágio. No caso, todo mundo sabe que quando você faz estágio, você vai lá, leva o documentozinho para poder a sua coordenadora assinar, algo do tipo, para poder haver essa relação trilateral. Porque, no caso, o estágio deve ser supervisionado. Deve haver essa observação do que é ele, para poder que não perca o intuito. Mas o estágio não é no máximo 6 horas por dia, diferente do emprego, que é 8. Exatamente. Também tem essa questão, né? O estágio ele é limitado. Ele é um período inferior ao estágio semanal. Mas ainda há quem confunda. Infelizmente, ainda há quem confunda. Mas o, tem o intuito principal, que é essa da qualificação. Mas é importante vocês darem uma lida na lei do estágio e tudo mais, para poder vocês observarem. Até porque tem também, por exemplo, né, o que foi que falou? A Maria Cecília. O Jovem Aprendiz, Maria Cecília. O Jovem Aprendiz, ele tem uma relação de emprego. Entendeu? Ele não, no caso, ele tem todos os direitos amparados de de uma pessoa que tem o uma pessoa da relação empregatícia, né? No caso, ele também só trabalha 6 horas. E ele tem todos os direitos trabalhistas garantidos. Mas é isso aí, pessoal. Vamos para frente. Item B como correto. Questão 6. Carlos é o empregado de uma empresa de construção civil e recentemente sofreu um acidente fora do ambiente de trabalho, precisando afastar-se por questão de saúde. Após os primeiros 15 dias de afastamento, ele passou a receber o auxílio-doença do INSS, sem qualquer pagamento de salário pela empresa. Esse aqui é um ponto importante a se observar. Considerando essa situação, qual das alternativas a seguir descreve corretamente o estado do contrato de trabalho de Carlos? Alternativa A. O contrato de trabalho está interrompido, pois ele continua vinculado à empresa e recebendo seu salário. Lembra que eu disse lá o ponto importante, né, do cabeçalho. Item B. O contrato de trabalho de Carlos está suspenso, pois ele está afastado recebendo pelo INSS e não há prestação de serviços nem pagamento de salário pela empresa. Item B. Item C. O contrato de trabalho de Carlos está em licença remunerada, pois ele ainda possui vínculo com a empresa e receberá normalmente quando retornar. O contrato de trabalho de Carlos está em interrupção parcial, pois ele recebe o benefício, mas também é remunerado pela empresa. Alguém se arrisca em alguma das alternativas? Tem B. Acho que eu tenho A. Alguém mais? Cecília, se arrisca aí. Tem B e tem B. Unânime de novo, né? Só não o Álvaro que discordou, mas vamos entender. Primeiro, vamos entender o que é interrupção e o que é suspensão. Pessoal, para vocês entenderem o que é interrupção e o que é suspensão, é primordial vocês observarem quem está fazendo o pagamento daquela remuneração. Quando aquele valor é pago pelo empregador, 100% dos casos você está sobre uma interrupção salarial. E quando é pago por outra fonte, ou então não é pago, como em alguns casos, está mediante uma suspensão.
Ou seja, nesse caso, ele está afastado após os primeiros 15 dias. Ou seja, ele passou 15 dias afastados, até ali, tudo bem, contrato de trabalho, está recebendo pela empresa, interrompido. Após os 15 dias, contrato de trabalho suspenso, porque ele já está recebendo pelo INSS. Lembrando que já no ponto aqui na frente, antes de considerando, fala sem qualquer pagamento de salário pela empresa, ou seja, ele está mediante uma suspensão do contrato de trabalho. Então, quando é só você observar no cabeçalho da questão o que se trata. Se trata de uma interrupção quando é pago pelo empregador e se trata de uma suspensão quando é pago pelo INSS ou não é pago. Ah, Vitor, quando não é pago? Por exemplo, você é funcionário de uma empresa e aí você quer fazer um mestrado, um doutorado fora, por exemplo, e você não quer romper sua relação empregatícia com aquela empresa. Você chega para o seu gestor, seu proprietário da empresa ou algo do tipo e fala, ó, eu queria fazer um mestrado fora, vou passar um ano fora, mas eu não queria sair daqui como seu funcionário. Então, vou lhe dar uma sugestão. Você suspende meu contrato por um ano, você não vai me pagar, não vai contar para tempo de serviço, não vai depositar FGTS. Vai estar aqui congelada a minha relação de emprego. E quando eu voltar, um ano após, vou estar mais preparado, vou estar aqui com um peso a mais no meu currículo, eu volto ainda sendo seu empregado. Então, voltou, retoma a relação de emprego. Esse é um exemplo claro de uma suspensão onde não há pagamento de salário nenhum, porque a pessoa não vai prestar o serviço, não vai contar para tempo de serviço, não vai ter FGTS depositado e não há uma contraprestação por parte do empregador. O contrato está ali congelado e logo após o retorno, ele toma novamente a sua validade, a sua continuidade. E o interrompido é aquele ali que não para de contar para o tempo de serviço e você continua recebendo tranquilamente. Um exemplo claro, a nossa chamada de licença, que é errado, né, chamar a licença paternidade, que é um exemplo de falta justificada, que é quando o pai se ausenta ali, em virtude de ter se tornado pai, e não será descontado o valor, aliás, as suas faltas, irá receber normalmente. É um exemplo claro de uma interrupção de contrato de trabalho. Então, esse é um dos pontos principais. Observem quem faz o pagamento, entendeu? Que vocês vão ter ali 80% de certeza de que se trata realmente de uma relação de interrupção ou suspensão. Então, corretíssimo, pessoal, o item é o item B. O item A está incorreto exatamente por isso, porque não é uma interrupção, é uma suspensão contratual. Item 7. Ficou alguma coisa que aliás, está claro, pessoal? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida sobre algum ponto, vocês vão falando, para vocês não ficarem com dúvida. Aquelas questões também, pessoal, do formulário que vocês fizeram, é muito importante vocês estudarem, tá no e-mail de vocês. Teve alguém que não conseguiu o e-mail, aí eu mandei no privado. Se precisarem, podem falar comigo, tranquilamente. Você não fala antes, tá? Prova 2 minutos que talvez não resolva, né? Mas se vocês quiserem falar, podem ficar à vontade, que eu tô aqui para ajudar vocês. Inclusive, eu botei, já chega nela, eu botei uma questão aqui do trabalho, porque essa questão, de todos que vocês responderam, de todos que responderam, só teve uma única pessoa que acertou. Então ela está no índice de erro bem elevado e eu trouxe ela para poder a gente frisar. Questão 7ª. Qual das alternativas a seguir caracteriza corretamente o conceito de empregado doméstico, de acordo com a legislação trabalhista? Lembrando que o empregado doméstico, quando perguntarem para vocês sobre empregado doméstico, não vão olhar na CLT, porque a chance de vocês errar é de quase 100%. O empregado doméstico é regido pela Lei 150 de 2015. Vocês têm que olhar nessa lei para vocês saberem as diretrizes que irão redigir o contrato, que irão seguir o contrato do empregado doméstico. Alternativa A. É o trabalhador que presta serviços de qualquer natureza à empresa, à pessoa ou família em atividades não lucrativas por no mínimo 3 dias na semana em ambiente residencial. Alternativa B. É o trabalhador que realiza atividades em uma residência
desde que sob supervisão direta de um chefe de família, com vínculo empregatício obrigatório para todos os prestadores de serviço. É o profissional que exerce suas funções exclusivamente em empresa ou escritórios familiares, sem necessariamente residir no local de trabalho. Item D. É o trabalhador que presta serviços apenas esporádicos para uma residência sem necessidade de habitualidade ou vínculo formal. Alguém se arrisca aí? Alternativa A. Alternativa A. Alguém discorda aí do Guilherme, da Caroline? Como é o nome da lei, Vitor? A lei é a 150 de 2015. Ok, obrigada. Né? Ela é a lei que regulamenta o empregado doméstico. Vamos lá. Alternativa A é a alternativa correta, pessoal. Muito bem, é isso aí mesmo. Essa é a definição específica que está na lei do empregado doméstico. Ele tem que prestar um serviço de natureza habitual, ou seja, aquele que é por mais de 3 dias na semana. No caso, pessoal, o empregado doméstico ele tem essa nuance. Ele é o único regime de trabalho que ele é taxativo, porque o empregado de seletista ele tem que ter habitualidade, mas não há uma taxatividade dessa habitualidade. Não diz que tem que ser 3 dias por semana, 4 dias por semana. Não há. Enquanto no empregado doméstico tem sim, tem que ser por no mínimo 3 dias na semana, por mais de dois no caso, né? Então é taxativo. Então a pessoa que desempenha, tem todos os requisitos, mas que desempenha 2 dias na semana, ela não é um empregado doméstico, ela é um diarista, que no caso já é contrapondo o item D como incorreto, porque exige essa habitualidade taxativa. Aliás, o item D, item D. O item A já contrapõe o item D. E precisa ser em ambiente residencial, obviamente, e tem que ser serviço de natureza não lucrativa. É um dos pontos também que é específico do empregado doméstico. O item B está errado, pois não há previsão que exija esse chefe de família. Não há uma previsão legal sobre esse chefe de família. Então não existe essa taxatividade. E o item C é um profissional que exerce suas funções exclusivamente em empresa ou escritórios familiares. Não necessariamente. Não há essa garantia de que sejam empresas ou escritórios familiares, até porque eles precisam ser em ambiente residencial. Ninguém mora no escritório e ninguém mora numa empresa. Tenho certeza disso. A não ser que a empresa seja na sua sala. Mas, na sua esmagadora maioria das vezes, não há pessoas que vivam na empresa. Então, a empresa não se trata de um ambiente residencial, mesmo que seja familiar. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Seguindo, questão 8. Considerando a definição legal de empregado rural, perdão, em qual das suas situações abaixo o trabalhador poderá ser considerado empregado rural e não empregado urbano? Lembrando que há essa diferenciação também. O empregado rural é regido por lei específica. Eu não vou lembrar de cor agora a legislação, mas eu posso pesquisar para vocês. Posso passar no grupo. Também tem nos slides, pessoal. No meu slide tem a legislação do empregado rural. Mas também não se olha em CLT quando se trata de empregado rural. Ele normalmente, aliás, ele tem lei específica, assim como o empregado doméstico. Alternativa A. Um trabalhador contratado por uma empresa de jardinagem para manter áreas verdes em uma cidade, realizando serviço como poda e irrigação. Item B. Um trabalhador que presta serviços temporários em uma colheita sazonal de uma fazenda, sem habitualidade nem subordinação direta. Item C. Um trabalhador que atua na produção de grãos em propriedade rural com vínculo de subordinação e continuidade para fins econômicos ligados à agricultura. Item D. Um trabalhador contratado por uma agroindústria
para realizar beneficiamento de grãos dentro de uma instalação urbana após processo de colheita e transporte. Alguém se arrisca? Sem certeza iria dizer. Pensei. Alguém discorda do Guilherme da Cecília? Carolina? O Álvaro aí, alguém discorda? Fique à vontade, pessoal. A hora de errar é na revisão. Na prova vocês vão só acertar, se Deus quiser. Sim. Carolina também vai ser. É isso aí, pessoal. Vocês estão corretos, vocês estão afiados. Alternativa C. O trabalhador rural, ele é aquele que presta serviços de natureza. Aliás, a empregador rural em prédio rústico ou na zona rural. Tem que ser ligado à agricultura ou à pecuária. Para você ser um empregado rural, você vai observar, diferentemente do empregado doméstico, do empregado seletista lá, o nosso seletista convencional, você vai observar o empregador. Se o empregador presta serviços de natureza rural, se ele é um empregador rural, você é um empregado rural. Como, por exemplo, um caso que a Aline até gosta de citar, exemplo, às vezes tem pessoa lá que trabalha na salinha da fazenda, lá no prédio, tem um prédiozão, uma fazenda, a fazenda é de frente, a pessoa nunca triscou o pé num barro, nunca nem sujou, sabe nem que é a poeira de um barro, mas é um empregado rural, porque está atrelado ao seu empregador. Se o seu empregador é um empregador rural, normalmente, na sua esmagadora maioria das vezes, você vai sim ser um empregado rural. Então, no caso aqui é bem direto, né? Os outros itens estão bem errôneos mesmo. Jardinagem não tem sentido nenhum com agropecuária ou com a agricultura. O item B é serviços temporários de colheita sazonal em uma fazenda sem habitualidade. Ou seja, a gente sabe se não tem habitualidade, não tem um contrato de trabalho. E muito menos sem subordinação. O item D aqui terá mais perto do correto se ele tivesse mais específico. Ele está muito vago. Então, ele estaria um pouco também certo, mas ele está muito vago de informação. O item C ele é bem objetivo e define realmente o que se trata de um empregador rural. O item D me confundiu mesmo. Porque assim, o item D ele está muito incompleto, até voltando aqui, porque essa empresa de beneficiamento de grãos, ela está em instalação urbana, então não garante que ela seja um prédio rústico, né? E essa questão do processo de colheita e transporte tem que ver qual a função dele, porque a legislação trabalhista ela também assegura que as empresas fins, aliás, as empresas meios, por exemplo, ali, a pessoa que trabalha numa empresa de processamento do leite, por exemplo, o leite está ali, um exemplo, o leite é colhido, aí a pessoa ali trabalha no processamento direto da fazenda ali do leite. Por mais que ela não esteja diretamente ligada à agropecuária, possa ser que ela tenha ela seja um funcionário rural, um empregado rural, por conta da ligação da atividade desempenhada com a atividade inicial, que era rural. Mas é um caso bem mais específico, que vocês precisariam ter mais propriedade sobre o que é um empregador rural para poder identificar. Então, o item D é um item que está muito vago. E o item C ele define muito bem o que é um empregado, uma espécie de empregado rural. Vitor, Oi. o item B de bola, ele seria, a gente colocaria em qual definição? Só um Seria momento, denominado de quê? Carolina. Esse autônomo que é da colheita sazonal no Um campo. autônomo da colheita sazonal, como diz ali que ele é sem habitualidade e sem subordinação, a gente teria que ver o caso, Caroline. Por quê? Teria duas hipóteses.
Mas para mim, a que seria mais conceitual seria a de trabalhador autônomo, por ele não ter a subordinação. Como ele não tem a subordinação, ele seria ali mais para esse lado do autônomo. O avulso talvez ser regido por sindicato, mas eu acho muito difícil por conta da subordinação. O trabalhador avulso, na sua esmagadora maioria das vezes, tem sim a subordinação ali ao órgão gestor de mão de obra, ao sindicato. Então, eu acho que encaixaria mais no trabalhador autônomo, Carolina. Entendi, Vitor. Não teria, no caso, a denominação de trabalhador autônomo rural, trabalhador autônomo urbano. É só trabalhador autônomo, é isso? Isso, ele é genérico o termo. Certo, Exatamente porque existe perfeito. esse desvínculo, né? Já que ele não tem uma específica. Se ele fosse mais específico, aí restringiria o leque, né? Como ele é mais genérico, permite que seja mais amplo. Ok. Show? Nona questão. Em relação ao teletrabalho, assinale a alternativa correta. O teletrabalho descaracteriza o vínculo empregatício, uma vez que o trabalhador não está fisicamente presente nas dependências da empresa. Item B. As empresas são obrigadas. Perdão, estou enganchando meio legal. As empresas não são obrigadas a fornecer equipamentos para o teletrabalho, sendo essa uma responsabilidade exclusiva do empregado. Item C. O teletrabalho pode ser instituído unilateralmente pelo empregador, sem a necessidade de um acordo com o empregado. Item D. A jornada de trabalho do teletrabalho deve ser controlada pelo empregador, assim como no trabalho presencial. Alguém se arrisca? Essa questão tem B. um ponto muito importante. Tem B? Alguém se arrisca mais? Item D? Só um momentinho. Vamos lá. Alternativa D, unanimidade, não é isso? Novamente, ninguém se arrisca aí na questão. Só a Carolina, acho que foi. Alguém falou A, né? Isso. B, perdão. Ou foi D? Alguém falou? Alguém que ligou o áudio? Foi B? B, A. Me deu dúvida também. Vamos lá, vamos destrinchar cada um para não ter dúvida. Primeiro. Eu falei desde dado também. Ah, tá, ok. Entendi B, perdão. Foi eu. Ah, beleza, Cecília. O item A. Item A diz que o teletrabalho descaracteriza o vínculo empregatício. Tem essa aqui, na primeira vírgula, você já viria que está errado. Não tem nexo nenhum, mas nenhum B, nem de longe. Entendeu? Nenhum mesmo. Então aqui já dava para ver. Uma vez que o trabalhador não está fisicamente, a gente sabe que existe essa modalidade, inclusive, que foi muito difundida na época da pandemia. É tanto que se vocês forem olhar os artigos, se eu não me engano, acho que é 70, a partir do 75C, é 75D, eu não vou me lembrar de cabeça, mas é algum desses artigos na CLT, vocês vão ver que a maioria deles é de 2022, de 2020, 2022, que é o período que foi mais o período pandêmico, né? Então, quando surgiu essa teletrabalho, essa visão do teletrabalho, surgiu muito a ausência de lei. A gente viu que tinha um vácuo legislativo ali por conta de não ser tão usado, tão usual, pelo menos no Brasil. A gente sabe que mundo afora já é bem utilizado há muito tempo, mas no Brasil não era tão usual. E quando ocorreu a pandemia, todo mundo viu que foi algo que necessitou claramente de uma legislação vigente. E aí foram criadas algumas leis incrementadas na nossa CLT. A alternativa B diz que as empresas não são obrigadas a fornecer equipamentos para o teletrabalho, sendo essa uma responsabilidade exclusiva do empregado. Completamente errado.
a empresa é sim obrigada a fornecer material para o teletrabalho, até porque ela estaria negociando para que o empregado entrasse nesse regime e ela seria sim obrigada a garantir que ele estivesse na, na empresa, porque assim, o teletrabalho, o empregado ele só está ausente fisicamente da empresa. Pelos meios telemáticos, ele está completamente presente na empresa. A única coisa que tira ele da empresa é o fato dele não estar fisicamente lá. Todo o restante ele tem que estar. Então, vocês concordam comigo que esse aparato ele precisa ser fornecido pela empresa, porque na maioria das vezes tem pessoas que não só desempenham como um computador, mas necessitam de um material mais complexo para poder estar nesse regime. Então, necessita, por exemplo, a empresa, um exemplo que eu utilizo é a empresa da minha namorada. Ela trabalha em casa, alguns dias na semana, e o sistema a qual é utilizado pela empresa, ele só funciona nos computadores da empresa. Eles não podem ser utilizados em computadores pessoais, por conta da LGPD, por conta da seguridade dos dados da empresa que estão nos sistemas, eles necessitam de um aparato da própria empresa. Eles não podem ser utilizados em computadores pessoais. Nesse caso, é um exemplo claro de fornecimento por parte da empresa. O item C. O teletrabalho pode ser instituído unilateralmente, não pode. Deverá haver um acordo entre a empresa e o funcionário. O que pode ser instituído unilateralmente é o retorno. Trabalho está em regime de teletrabalho, volta para o presencial. Esse pode ser instituído unilateralmente, guardado o período de avisos. Eu não vou lembrar de cabeça, pessoal. Mas se eu quiser, eu passo para vocês. Eu não me lembro se é de 15 ou se é de 10 dias. Mas quase certeza que é de 15 no mínimo, que a empresa tem que avisar com antecedência para que o empregado retorne do regime teletrabalho para o regime presencial. Até porque, por exemplo, quando você trabalha ali no regime de teletrabalho, às vezes você viaja, vai para longe, já que você trabalha ali no seu horáriozinho, depois fecha o computador, sai da empresa, vai ali para a praia, vai brincar, vai fazer o que seja, entendeu? Tem pessoas que viajam trabalhando, passa o dia trabalhando, à noite curtindo a viagem. Então tem que ser guardada essa antecedência, no caso assegurado pela legislação vigente. E a jornada de teletrabalho deve ser controlada pelo empregador, obviamente, deve haver esse controle por parte do empregador, porque você não perdeu a subordinação. Você está trabalhando em casa, lembrando, você está ausente somente fisicamente da empresa. Nos meios telemáticos, você está completamente presente nela. Décima questão. Em relação ao poder diretivo do empregador e seus limites, assinale a alternativa correta. Considerando a jurisprudência consolidada e a doutrina majoritária, item A. O poder diretivo permite ao empregador alterar unilateralmente as condições do contrato de trabalho, desde que haja motivo justificado e comunicação prévia ao empregado. Item B. A fiscalização por meio de câmeras de segurança nas áreas comuns da empresa, mesmo sem comunicação prévia aos empregados, não configura violação de direito à intimidade e à privacidade, uma vez que justifica por razão de segurança. Item C. A transferência do empregado para outra localidade, ainda que implique em mudança de condição de trabalho, é sempre válida, desde que haja interesse da empresa. O poder fiscalizatório do empregador permite que utilize das ferramentas para garantir as atividades em seus empregados estejam sendo desempenhadas de maneira correta, desde que esses meios não infrinjam a legislação. Alguém se arrisca? Entender, entender, entender. Ficou na dúvida, né, Alvo? Vamos tirar a dúvida agora.
Maria Cecília também. Vamos lá. A alternativa correta é a alternativa D. D de dado. Por quê? Vamos lá. O primeiro diz que o empregador pode alterar unilateralmente as condições do contrato de trabalho, desde que haja motivo justificado e condição e comunicação prévia ao empregado. Não necessariamente, aliás, não necessariamente, não pode, desde que haja motivo justificado. Não necessariamente, com esse motivo justificado, ele possa alterar, porque existem condições que não podem ser alteradas mesmo com um justo motivo, e tampouco com a comunicação prévia. Um exemplo claro é, por exemplo, a condição de mudança de teletrabalho para o regime, aliás, de regime presencial para teletrabalho. Se não é, não, mesmo que tenha um justo motivo, se não houver concordância por parte do empregado, não pode, entendeu? Não pode. Outro caso também é questão de férias. Se você tem previsão ali de 30 dias de férias, você vai querer ali fracionar as férias do empregado, você precisa da autorização dele. Mesmo que você tenha um justo motivo para fracionar, e mesmo que você comunique previamente. Se ele não autorizar, você não pode. Simplesmente. Agora tem uns que são o jus variante do empregador. Ou seja, o jus variante dele permite que ele faça algumas alterações, como, por exemplo, a mudança da data de pagamento do salário. O empregador, pela legislação, ele tem até o quinto dia útil do mês, do próximo mês, né, para pagar o seu salário. Então, se ele quiser alterar dentro desses 5 dias úteis, ele pode sim. Vamos supor que anteriormente você recebia todo dia 30, mas aí o empregador diz, se cair dia 30 aqui, no domingo você recebia antes. Vamos supor, você recebia todo dia 30, aí se dia 30 caísse no domingo, você recebia na sexta. Se ele quiser alterar, ele dissesse, não, a partir de agora vai ser no quinto dia útil. Pode. Legislação vigente é permitido. Não há que ter concordância do empregador, do empregado de forma alguma. Ele pode alterar e ele vai ser alterado sem variação. Item B. A fiscalização por meio de câmeras de segurança nas áreas comuns da empresa, mesmo sem a comunicação prévia aos empregados, não configura violação do direito da intimidade. Claro que configura. Vamos supor ali que tu vai tacar uma câmera ali numa área comum, uma câmera escondida. Aí tu não comunica previamente, funcionário. Utiliza uma câmera lá, aí a pessoa vai falar algo da intimidade da pessoa lá e você mostra algo da intimidade da pessoa lá e você coletando aquela imagem. A gente sabe que tem câmeras hoje que coletam áudio também, né? E esse áudio, às vezes, também precisa ser informado, porque não pode, de forma nenhuma, você está violando a intimidade do seu funcionário. Sendo ali nas áreas de trabalho, tudo bem, você está fiscalizando o desempenho da função do seu funcionário. Agora, nas áreas comuns, fica algo ali meio esquisito, no mínimo, né? Item C. A transferência do empregado para outra localidade, ainda que implique em mudança de condição de trabalho, é sempre válida. Claro que não, né, pessoal? O funcionário ele não é da empresa. A pessoa que era ao contrário as câmeras, que ele podia fiscalizar à vontade. Não pode não, né? Senão aí vira bagunça, né? O funcionário também não é. Ele não tá ali só no ambiente de trabalho, só trabalhando, né? Tipo, tem seu horário de descanso, algum tipo, ele pode veicular para alguma intimidade dele, algum do tipo, desde que guardado o respeito, né, obviamente. Não necessariamente o empregador não precisa saber. Seria uma violação ao direito de intimidade. Vitor, desculpa. Oi, pode Essa ficar à vontade. questão, essa questão bola, né, B de bola, Oi, ela está errada exatamente porque não tem autorização do empregado, não é isso? exatamente. Não É é, essa não é questão autorização, é aí que está comunicação prévia, né? a comunicação prévia. Se ele tiver ciente, a questão É, estaria certa, não é isso? se ele tivesse ciente, sim. Até porque áreas comuns, o que são áreas comuns? Podem ser, área comum pode ser uma área de descanso do empregado, vamos supor. Tem ali o seu, vamos supor que tem uma salinha de descanso ali, aí o empregador vai estar com a câmera escondida dentro da sala de descanso. Aí ninguém sabe,
A pessoa tá lá dormindo toda espalhafatada lá no, no sala de descanso, ou então tá vendo ali algo no seu celular, de costa para a câmera, por exemplo, alguma imagem pessoal, alguma informação pessoal, e a câmera vai e grava. Tem algumas nuances aí desses detalhes Porque viola a privacidade e a intimidade da do pessoa, né? Do funcionário, indivíduo. exatamente. É isso aí. Vamos por mais. Item não, questão 11, né? Essa aqui, pessoal, foi a questão que eu falei, de que houve um índice elevadíssimo de erros no formulário, apenas uma pessoa conseguiu responder corretamente. Harvey Specter e Mike Royce são sócios de uma empresa. Meu Deus, estou encaixando. Harvey Specter e Mark Royce são sócios de uma sociedade empresária do ramo da fabricação e venda de terra. Mike, contudo, decide sair da empresa, razão pela qual aliena a totalidade de sua cota a Harvey. A averbação da alteração do contrato social da empresa na junta comercial ocorre dia 2 de fevereiro de 2018. Em março de 2020, uma funcionária da empresa, dona, ajuiza a reclamação trabalhista pleiteando diversas verbas do ano de 2017, 18, 19 e 20. Com base na CLT, alterada pela Lei 13.467 de 2017, no caso da nossa reforma trabalhista, na situação hipotética, a responsabilidade do adimplemento das obrigações trabalhistas serão de tanto Mike quanto Harvey. De Mike e Harvey quanto às verbas das obrigações descumpridas em 2 de 2 de 2020 e apenas a Harvey das verbas posteriores a essa data. Exclusivamente a Harvey, de Mike e Harvey quando as verbas das obrigações descumpridas em 2 de 2 de 2018 e apenas a Harvey das verbas posteriormente a Mike. A saída de Mike, né? Que tá tampando aqui para mim. Alternativa D, alternativa C, alternativa C. Essa aí ficou fácil para vocês, né? Que vocês já viram lá a resposta lá. Quando eu liberei as respostas. Nós vamos entender o porquê. A alternativa certa é a alternativa C. Por que a alternativa C é a correta? Vamos lá. Pessoal, sucessão trabalhista. Isso aqui se trata de uma questão sobre sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista, quando o empregador ele tem ali uma sucessão, quando ele, por exemplo, vende a empresa ou então troca a empresa, alguma mudança que altere o proprietário da empresa. Ok? Nesse caso aqui, a sociedade. Quando você troca a pessoalidade, pessoal, ela é dada ao funcionário. O funcionário tem que ter o chope. E o chope completo ele inclui a pessoalidade. Só que o empregador ele é um ente despersonalizado, ok? Ele pode ser uma pessoa jurídica, mas ele não tem pessoalidade, ok? Então, se muda de dono da empresa, não vai impactar em nada no contrato de trabalho do empregado. Ou seja, essa pessoalidade ela está atrelada ao funcionário e não ao empregador. Vamos lá, guardar esse ponto. A questão também fala sobre o sócio retirante. O sócio retirante, no caso, é o Harvey, aliás, o Mike, perdão. Mike saiu da empresa e alienou toda a cota dele a Harvey, ok? Então, Harvey assume o ônus e o bônus. Quem adquire uma empresa ou adquire o restante da sociedade, como é o caso da questão, ele adquire com o ônus e com o bônus, pessoal. Ônus e bônus, ônus e bônus. Ou seja, ele adquire com os lucros e com os prejuízos. Nesse caso, Harvey, ele terá que adquirir com os prejuízos. Como o Mike se trata de um sócio retirante, a gente viu que o sócio retirante, ele é subsidiariamente responsável. Então, essa, no caso, seria subsidiária se, nesse caso, essa averbação estivesse ali dentro dos 2 anos. Mas a gente vê que a ação ela foi em março de 2022. Exatamente. Como Maria Cecília frisou, bem frisado aí. O Mike ele responderia se a ação fosse, por exemplo, ajuizada em 2 de fevereiro de 2022, que ele teria 2 anos de sócio retirante.
Agora, como ela foi ajuizada depois, ele já passou os 2 anos de sócio retirante. Então, a averbação fez a diferença, exatamente. A data da averbação pegou, que foi o que isentou ali o Mike de ser subsidiariamente responsável. Lembrando esse ponto, galera. Subsidiariamente. Subsidiariamente, ou seja, primeiramente Harvey é responsável. Se não há ali a contraprestação por parte de Harvey, que iria se implicar para Mike, lembrando, estando dentro do período de averbação, na qualidade de sócio retirante. A casca de banana dessa questão, Vitor, é que a gente, pelo menos eu errei essa questão, é que eu li as ações que a empregada ajuizou, né, que é 2017, 18, que ele, Mike, ainda era sócio da empresa. Foi aí que a questão me deu a casca de banana, eu caí direitinho, foi nessa questão aí. Esse é o ponto X da questão mesmo. É você saber, você veicular a data da gizimentação. No caso, foi bem ali, bem no limite mesmo. Mas é isso aí, todo mundo entendeu, né, pessoal? Se eles não estão com dúvida, para vocês errarem essa questão na prova. Alternativa, aliás, 12ª questão. Em relação ao disposto na consolidação das leis do trabalho, considere assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras e F se falsas. Primeira alternativa. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregado sob a dependência deste mediante salário. Alternativa terceira. É proibido o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Última alternativa. Considera-se trabalhador temporário a pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços ou cliente para atender a necessidade de substituição permanente ou transitória de pessoal. Alguém se arrisca aí? E? Alguém discorda do Guilherme? Alguém aí para discordar do Guilherme? Pra gente fazer uma confusão. Maria Cecília concordou com o Guilherme. Alguém mais que só discorda? Tem a Cecília. Cecília mudou de opinião. Alguém mais? Vamos lá. A alternativa correta é a alternativa A. Por quê? Vamos lá. Tópico por tópico. Considera-se serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador. É exatamente isso. O empregado está ali à disposição do empregador, ele está em serviço. Independentemente de ter trabalho ou não. Ele está ali à disposição. Se não tem trabalho, é em virtude de alguma outra circunstância. Mas se ele está à disposição do empregador, ele está em trabalho efetivo. Beleza? Bem direto. Segunda alternativa. Considere-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sobre a dependência deste, mediante salário. Teve algumas pessoas que erraram essa questão, também, ela é também do formulário, só que eu reduzi, né? Tem bem mais alternativas. Algumas pessoas erraram porque não souberam identificar a natureza não eventual. Pessoal, eventual é algo que ocorre eventualmente. Não é algo que ocorre comumente, não é algo habitual. Então, algo não eventual
é algo que sim, é habitual. É algo que ocorre ali com uma certa frequência, com alguma frequência determinável. Ou seja, para você ser empregado, você precisa ser habitual, o Hzinho do chopp lá. Habitualidade barra não eventualidade. Se você é não eventual, você é sim um empregado normal. Ok? Então, no caso aqui é o chopp. Terceira alternativa. É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Corretíssimo. É isso mesmo. A partir dos 14 até 16, aprendiz. De 16 em diante, pode ser seletista normal, lembrando, não pode ser insalubre, não pode ser periculoso e não pode ser noturno. E a última descrição considera-se trabalhador temporário a pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços ou cliente para atender a necessidade de substituição permanente ou transitória de pessoal. Até aí tá ok. Até a necessidade de substituição. A questão é a permanente. Porque ele não está atrelado a ser substituído permanente. Aliás, a ser substituir uma pessoa que é permanente. Mas sim substituir permanentemente. Ou seja, a pessoa não pode ser contratada temporariamente para ficar permanente na empresa. Ela já diz, trabalho temporário. Como é que ela vai ser permanente? Não tem sentido. Ok? Então, ficamos com a alternativa A. Apenas o último que está incorreto por conta de se tratar desse pontozinho aqui, ó, permanente. 13ª questão. Segundo a consolidação das leis do trabalho, o contrato de trabalho por tempo determinado deve atender aos critérios específicos para ser validado. Em qual das situações abaixo não seria possível estabelecer um contrato de trabalho por tempo determinado? Alternativa A. Poderá ser contratado por tempo determinado qualquer funcionário, independente do tempo de contrato. Item B. O contrato por tempo determinado só poderá ser estipulado por um prazo de no mínimo 4 anos, prorrogáveis por mais 4. Alternativa C. A estipulação deste tipo de contrato só se dará por meio de instrumento coletivo. Alternativa D. Nesse tipo de contrato só ocorrerá a prorrogação uma única vez. Sendo assim, caso ultrapasse as vezes da prorrogação, valerá por tempo indeterminado. Alguém se arrisca? Entender? Entender? Alguém mais? Alguém discorda dos demais? Entender por causa da prorrogação. É isso aí. Vamos lá. Alternativa D, alternativa correta. Exatamente por isso, o Guilherme foi bem pontual aí. A prorrogação ela se dará somente uma vez, pessoal. O contrato por tempo determinado, ele existe 3 formas de ser. Ele está previsto na nossa CLT, o que já discorda do item C, porque ele não necessita de instrumento coletivo. E ele deverá ser apenas em 3 situações. A primeira e a mais comum é o contrato de experiência, certo? Então, tem um contrato ali por experiência, 90 dias é o limite. Vocês sabem e está lá na nossa CLT. Segunda possibilidade, atividades empresariais de caráter transitório. 2 anos de serviço. Limite do contrato. Também prorrogáveis por 1 ano. E a terceira opção, que é cuja natureza ou transitoriedade justifique o prazo, a determinação do prazo. Ou seja, essas são as 3 possibilidades que estão previstas na nossa CLT. Agora vamos para a distinção, né? A nossa CLT é no artigo 4, eu só pegando a pesca aqui que eu não sei decorar do artigo, mas é 443, parágrafo 2º da CLT, ele diz as diretrizes do nosso contrato de trabalho por tempo determinado, as possibilidades. Vou botar aqui no chat
para vocês darem uma olhada lá depois. Parágrafo 2º da CLT. Então, esses 3 tipos são as únicas possibilidades. Eu também botei um quadrinho lá no nosso GED de revisão, aliás, da unidade 5. Unidade 5, parte 4, se eu não me engano. Isso, deixa eu olhar aqui. Parte 4, exatamente. Tem um quadrinho lá, exemplificativo. Bem bonitinho. Tem até os exemplos dos contratos de trabalho que podem ser por tempo determinado. E é bem conceitualzinho, pessoal. Bem legalzinho. Então, vamos lá. Os contratos de trabalho, eles têm esses dois, de caráter transitório, e no caso, quando o serviço desempenhado desempenha uma transitoriedade. Esses dois, a empresa de caráter transitório e o serviço de natureza transitorial, podem ser de 2 anos. 2 anos o contrato. Até 2 anos. E o de experiência, que é para testar se a pessoa está ali capacitada para aquele cargo em questão, é de 90 dias. Todos eles só podem ser prorrogados uma única vez. Uma única vez. Única. Não pode mais que isso. Prorrogou mais de uma vez, nasce um contrato por tempo indeterminado. Ou seja, bem claro, galera. Bem direto. Não tem. Se está lá dizendo prorrogável mais de uma vez, errado. Prorrogou somente uma vez, prorrogou mais de uma, o contrato já vale por tempo indeterminado. Outro ponto importante que vocês devem observar é o lapso temporal. Um contrato de trabalho entre um contrato por tempo determinado e outro na mesma empresa, deverá haver 6 meses de lapso temporal. Ou seja, vamos lá, vamos para um caso, exemplo fácil. Eu contratei o Guilherme para ser um empregado ali temporário, na empresa de panetone. Preciso dele ali porque o fluxo vai aumentar agora no Natal. Contratei ele ali por 5 meses, supor. Aí pronto, contrato dele determinado. Queria só 5 meses mesmo, não queria 2 anos. Encerrei o contrato dele. Ele só pode trabalhar para mim de novo após o lapso temporal de 6 meses. 6 meses depois que eu posso contratar o Guilherme. Se eu contrato ele antes, já nasce novamente, mesmo caso da prorrogação, já nasce o contrato, nasce já, por tempo indeterminado. Porque eu não respeitei o lapso temporal que é previsto na CLT. Ou seja, tem que ter obrigatoriamente esse lapso temporal. É um ponto também bem importante que possa ser possa vir a ser cobrado em prova. O item B está completamente errado, né? Sendo que é no mínimo 4 anos, já está errado. O item A diz que, independentemente de tempo de contrato, e tem sim, esses que tem mesmo, tem determinação de tempo. E a instituição desse trabalho não é por meio coletivo, como eu falei, não necessita, porque já tem previsão legal na nossa CLT, como eu coloquei o artigo para vocês. Vamos lá para a nossa penúltima questão. Questão 14ª. De acordo com o artigo 468 da CLT, é proibida a alteração do contrato de trabalho em prejuízo do trabalhador, em qualquer das alternativas abaixo. Em qual das alternativas abaixo, perdão, a alternativa contratual seria ilícita. Lícita, tô desorientado, tá? Mas era sério. Lícita. Então, abaixo, qual dessas abaixo é uma possibilidade lícita de alteração? Item A, redução do salário sem concordância do trabalhador. Item B, aumento da jornada de trabalho sem compensação salarial. Item C, mudança de função com redução de salário devido à necessidade empresarial. Item D, alteração das condições contratuais com consentimento mútuo e sem prejuízo ao empregado, ao trabalhador, no caso. Ixi, eu já pulei. Então a gente já deixa aqui. Isso aqui dá um time. Eu sem querer pulei, mas vocês foram rápidos. A Carolina já tinha digitada. Ela nem leu não, que eu pulei. Ela já colocou lá. Mas é a alternativa B. D, perdão. Tá bem claro, né, pessoal? As outras alternativas são estrambólicas. Como eu falei mais na frente, essa é um dos elementos do juiz variante. Não, aliás, no caso não é essa, não é um elemento do juiz variante porque precisa da concordância do empregado. Então, outra possibilidade, vamos lá. Como eu falei, alteração
do tempo aliás, da data do pagamento. Respeitou os 5 dias úteis pós-mês, pode alterar. Outra alteração. Agora, essa aqui se trata de uma alteração que tem o acordo por parte do empregado, mútuo consentimento. Consentimento do empregado, consentimento do empregador. Então, se o empregado concordar, Vitor, se o empregado concorda, mas vai ter prejuízo para o empregado, não pode. Não pode. A alteração aí é ilícita. A alteração, para ser lícita, ela tem que ter mútuo consentimento e não pode gerar prejuízo para o empregado. Nesse caso, é totalmente válida. Item A, totalmente correto, não pode reduzir o salário, a gente sabe que o salário é irredutível. Vocês viram isso nos princípios, no início do direito do trabalho, sobre a principiologia do direito do trabalho, que é um contrato ilícito, o que ele retroage o salário. Item B, aumento de jornada de trabalho sem compensação salarial. Dá até vontade de rir, né? Vai aumentar o teu salário, aliás, teu trabalho não vai aumentar o salário. Item C, mudança de função com redução de salário devido à necessidade empresarial. Também não faz sentido. Vai mudar o teu trabalho só por causa da necessidade do empregado? E a tua, aliás, vai mudar a tua função, reduzir o teu salário só porque o empregado precisa. E tu? Não tem importância, não recebe salário, aliás, não paga a conta, não tem nada para fazer para poder reduzir o salário dessa forma. É bem principiológica essa parte, né? Não, né, aqui no caso já iria de contra o item C, a inalterabilidade contratual impédios, né? Não pode, ou da condição mais benéfica, não pode haver essa estipulação em prejuízo do empregado, de forma nenhuma. Então aqui só com o princípio a gente quebra todo o argumento dessa questão 14ª. E vamos para a nossa última questão, 15ª. Nossa, já está bem no nosso tempo aí, nós já estamos de 1h30 de revisão. 15ª. O artigo 473 da CLT estabelece as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Qual das situações abaixo se configura como interrupção contratual? Mantendo o salário do trabalhador. Como falei, a questão já está lá. Mantendo o trabalho do trabalhador. Interrupção, como eu falei, né? Interromper, manter o salário. Participação em curso de qualificação profissional. Licença para tratamento de saúde por mais de 15 dias. Ausência de até 3 dias consecutivos por casamento. E D. Greve de trabalhadores regida por convenção coletiva. Alguém se arrisca? Ah, lembrando, ele quer saber uma interrupção contratual, ok? Alguém discorda do Guilherme? Alguém diz que a alternativa deveria ser a A? Aliás, outra além da A. Ah, Maria Cecília. Ninguém discorda, vai só Guilherme e Maria mesmo. Maria Cecília, perdão. Alguém mais discorda, vamos ficar na A. E aí, Álvaro, Caroline, alguém aí discorda? Então vamos lá, né? Eu acho que é o casamento aqui. Tô na Casamento? dúvida. Vamos lá. Eu vou explicar de novo para poder ficar frisado. Você acertou, é o casamento, ok? Por quê? Vamos lá, pessoal. Novamente. Aqui ele está pedindo a questão: qual das situações abaixo se configura como a interrupção? Como eu bem lembrado. Interrupção, vamos lá. Interrupção contratual. Se trata de quando o contrato ele é interrompido e o empregador continua pagando o seu salário. Ok?
Então, o teu contrato é interrompido ali por alguma situação, o teu contrato continua ali correndo o tempo e ele é interrompido, mas continua o pagamento por parte do empregador. E aquele tempo vai contar como tempo de serviço. A suspensão contratual não conta como tempo de serviço, não tem pagamento por parte do empregador, às vezes nem tem pagamento, como é o caso do item A, que esse é um exemplo claro de suspensão contratual, e não há contraprestação nem contagem para tempo de serviço. O contrato estão vigentes, ok? Está vigente. Ele só não está surtindo efeitos na suspensão, porque o contrato está congelado. Ele congelou na suspensão, parou ali, não está contando o tempo, não está recebendo salário pelo empregador, certo? Empregador não está pagando salário. E na interrupção, o empregador paga o salário, o contrato ele ainda está vigente e ele só está com a ausência ali do empregado em virtude de alguma força maior. Então vamos lá. O item A é um exemplo claro de suspensão contratual. O contrato está suspenso. Ele foi participar de um curso de qualificação profissional. Como eu dei lá o exemplo na primeira questão sobre suspensão contratual. Viajei aqui, passei um ano fora, não estou recebendo. Meu contrato foi suspenso. Quando eu voltar, quando eu retomar, ele vai voltar para a vigência normal, ok? Não vou receber do meu empregador porque eu estou fora, não estou trabalhando, não vai contar como tempo de serviço, o meu empregador não vai precisar pagar o meu FGTS, não vai depositar o meu FGTS ali na Caixa Econômica, porque o meu contrato está suspenso. Eu não estou prestando o meu trabalho, não estou prestando a minha contraprestação. Então, o meu empregador não vai prestar a contraprestação dele, porque ele não vai me pagar salário se eu não estou desempenhando a minha função. Essa é a suspensão contratual. A interrupção, eu parei ali de desempenhar as minhas funções temporariamente em virtude de algo. Nesse caso, o casamento, que é um dos exemplos de faltas justificadas, assim como quando você se torna pai, assim como você coloca um atestado médico. Esses são exemplos de interrupção do contrato de trabalho. O seu contrato ainda está vigente, você ainda recebe pelo seu empregador. Você só está ausente ali do seu ambiente de trabalho em virtude de algum caso fortuito, ali, uma força maior, que está previsto na CLT, ok? Está previsto ali na CLT, tem os exemplos, como a questão do casamento, como é o caso, como a questão da licença paternidade. Esses são exemplos claros de interrupção do salário, aliás, do contrato de trabalho. Pode falar, Ismete, pode ficar à vontade. Mas me diga uma coisa. No Oi. caso, o empregador concordar que a pessoa vai participar do curso e ele não suspende. Ele continua pagando. Como assim? Por exemplo, Entendi o que tu quer dizer, entendi. já Que é tipo, vivenciei isso. Já a pessoa existia numa determinada empresa um curso na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, certo? Certo. Tô ouvindo. Um ano. Um ano fora. Um ano fora. Recebia tudo. Entende? Tá, é bom, viu? Isso não era só uma pessoa. Isso existia esse curso e muitas pessoas foram, certo? Aproveitando que a pessoa passava o ano fora e levava, inclusive, a família. Não dava ajuda de custo, tá? Não isso. Mas a pessoa recebia. Esquisito. Entendeu? Esquisito. Mas assim, nesse caso, Elismet. Tem cozido. Mas é sério. Existia isso. Tá? Existia. Entendi. É um exemplo bom. É até interessante levar isso em questão de sala de aula. Mas, via de regra, eu entendo, nesse caso do que você citou, que houve uma interrupção. Deveria haver uma suspensão, né? Se o empregador concordasse. Mas, como o empregador permitiu, continuou pagando o teu salário lá. Mesmo com a tua ausência na empresa, se ele paga o seu salário, ele tem que continuar com as contraprestações do FGTS, entendeu?
do seu desconto Ele do não seu entendeu INSS. nada, Foi? ele não se sente, ele não Exatamente. se sente. Então, para mim é uma interrupção normal. Você só não estava presente, seu contrato ainda, aliás, seu contrato vigente, você não estava lá, mas você estava recebendo. Todas as contraprestações estavam em dia por parte do empregador. Agora, o empregador desse é um céu, né? É o sonho de qualquer pessoa. Era, né? Foi uma coisa que eu não consegui perguntar ali em sala de aula, por conta das contingências no dia, Uhum. é justamente isso. Mas depois. Existia isso. Agora, isso não eram, assim, todo pobre mortal, certo? Uhum. Não é. Não, entendo, Você entendo. tinha É atípico então, mesmo. É atípico. era típico. É Você não se atípico sentia demais. Mas depois você leva em recebido. questão. Depois você leva em questão Uhum. na sala para Aline, que eu até eu Agora, fiquei curioso. isso era uma coisa assim, como é que a gente diz? Para poucos mortais, É, certo? imagino mesmo. Até porque sairia bem caro para ele, né? Tá pagando salário O para todo mundo fora, em São Paulo passar um ano fora sem a mão de obra e pagando. que parece-me que não havia, por exemplo, se eu era um gestor, se eu era um chefe, Ah, aí você não recebia a comissão, tá certo? entendo, entendo. Não tá vendendo? O salário sim, Entendo. Show, entendeu? Edmilson. Mas depois leva esse caso. Mas na minha visão, Agora, não há sentido não se tratar de uma interrupção. não, eu só queria saber se isso existe, a possibilidade existe, porque você pode fazer de qualquer jeito. Ah, Né? O cara pode passar 2 anos fora, não, olha, não está nada interrompido, está tudo ok, você continua recebendo, quando você voltar, pronto, mais ou menos isso, se o entendeu? empregador permitir, É, tranquilo. tá bom, Tá tá ok, ok? então. Pessoal, Obrigada. ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que vocês querem que seja frisado? É importante. Se tiverem alguma dúvida, Vitor, vocês tirarem agora. Vitor, eu quero lhe parabenizar e agradecer também ao GED, a revisão maravilhosa, e saber se você vai colocar, disponibilizar esse questionário lá no nosso grupo, para a gente depois dar uma reforçada. Na hora, eu vou fazer isso agora, certo? Eu vou até parar aqui a gravação, só finalizar aqui, eu falo com vocês. Pessoal que ficou na gravação, obrigado aí. Aliás, pessoal que esteve presente, pessoal que está na gravação, vai ficar disponibilizado aí no YouTube. E fiquem à vontade para assistir e tirar qualquer dúvida comigo, certo? Obrigado.